emocionante, assim, na quarentena. Nem eu. De leituras, assim, não, cara? Ah, não fiz nada assim. Não que O eu me lembro. quadril do Quadros. Boa, Maria, muito bem. Vai, deixa eu perguntar para vocês aqui. Se nós falarmos disso daqui, ó. Teorema de Pitágoras. É pra nós pensar em retângulo e triângulo. O triângulo reto. Triângulo retângulo. Retângulo, não. Não sei, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, amiga. Certo, Isabela? Chegou causando, Isabela. Então, Isso aí. nós temos que lembrar do que mesmo, se falar em Teorema de Pitágoras? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, né? Triângulo Tem retângulo é aquele 90 que tem graus. o ângulo de 90 graus. E aí, dentro desse triângulo retângulo, nós temos catetos e Hipotenusa. hipotenusa é aquela sempre na frente do ângulo de 90 graus, né? Ou seja, é sempre o maior lado, tá? Agora, se de fato eu me referir ao Teorema de Pitágoras, mesmo que você não tenha gravado ainda o que fala o Teorema de Pitágoras, você precisa ao menos lembrar da fórmula. Então, qual que é a fórmula mesmo? A soma dos quadrados é igual à hipotenusa. Ao É isso quadrado. mesmo. Isso. A soma dos quadrados dos catetos, perfeito, é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso mesmo. Tá? Ou então, você ao menos tem que lembrar que A ao quadrado é igual a B ao B quadrado, ao quadrado mais C ao C quadrado. ao quadrado. Isso aqui tem que lembrar, tá? Isso tem que lembrar, certo? Certo. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Feito isso, eu havia dado os exemplos na aula passada, lá na página 100, 101, né? Nós havíamos comentado. Se vocês quiserem ter de fato uma ideia, né? Essa aqui é uma das demonstrações por que isso acontece, tá? Ó. Esse aqui é o famoso 3, 4, 5. Porque se você pegar esse quadrado aqui, é um quadrado de lado 3. E ele é um lado do triângulo retângulo. Perceba que na junção dos 3 quadrados você tem um triângulo lá no meio. Página 101, tá? Você tem um triângulo retângulo lá no meio. Então, aqui você tem um lado 3, outro lado 4, logo sua hipotenusa vai ser 5, tá? O famosíssimo 3, 4, 5. Beleza. Aí, na página 102, antes de começar as atividades, ali em cima tem uma atividade, uma curiosidade, tá em verde lá, ó, página 102. Pouco se sabe sobre Pitágoras, é o que eu já havia dito, né? Mas acredita-se que ele nasceu por volta de 572 a.C., na ilha de Samos, e foi discípulo de Tales de Mileto. Em Crotona, uma colônia da Itália. Ele fundou a Escola Pitagórica, que era basicamente um centro de estudos de filosofia, matemática e ciências naturais. Há relato que Pitágoras viveu por cerca de 75 a 80 anos. Então, acredita-se, há relatos, né? Não sabe-se ao certo o que foi, aquilo que eu já havia comentado com vocês. Mas beleza, vamos para o que nos interessa agora, para as atividades ali, ó. Número 1. Todas elas, da número 1, são triângulos retângulos, tá? Ó. Determina a medida do lado desconhecido, tá? Presta atenção aqui numa coisa. Antes de vocês fazerem aquilo ali, eu vou dar o exemplo do triângulo 3, 4, 5 de novo, só para vocês terem uma ideia da situação, tá? Então, nós temos o triângulo retângulo aqui mede 3, aqui mede 4, e eu vou falar que esse aqui é o X. Eu quero descobrir, tá? Olha só que bacana, né? Que é o que eu já havia feito na aula passada.
A hipotenusa ao quadrado, então eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado é igual a 25. X é igual a mais ou menos raiz de 25. Aí, nesse caso aqui, nós vamos considerar, então, que o x é igual a 5, que é o que nos interessa, porque nós estamos tratando de medida. Agora, se nós não soubéssemos que esse aqui é o famosíssimo 345, e eu falar para você que essa medida aqui é 5, e eu quero essa medida y, tá? Você vai fazer do mesmo jeito, só que você tem que colocar aquele no seu respectivo lugar, ou seja, a hipotenusa no lugar da hipotenusa. Então, eu vou começar com 5 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, perceba, professor, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir um dos dois catetos? É claro, desde que você tenha um e tenha a hipotenusa, você consegue descobrir o terceiro ali, né? Então, vai ficar 25 igual a 9 mais y ao quadrado. Aí a equaçãozinha, né? Vamos passar o 9 para cá, 25 menos 9 igual y ao quadrado. 25 menos 9 vai dar 16 igual y ao quadrado. Então, nós temos que y é igual a mais ou menos raiz de 16. Y é igual a 4, tá? Nesse caso aqui, de fato, nós sabemos que é o 4. Então, vou deixar esses dois exemplos aqui, porque ali vai acontecer em situações para você encontrar a hipotenusa ou para você encontrar os catetos. Vai lá, podem fazer o exercício 1 aí, da página 102. Professor, Oi? na B vai dar com vírgula? Deixa eu ver. Não. Ah, eu já sei meu erro aqui. Eu tentei descobrir a hipotenusa, mas eu já tinha hipotenusa, né? Ali você já tem a hipotenusa, exatamente. É uma situação dessa daqui ali, ó. Até vocês começarem a pegar o jeito, olha para o seu desenho, vai lá e marca assim, né? Por exemplo, aqui, você sabe que tem um ângulo de 90 graus aqui, vem aqui e faz assim, ó. Coloca um H ali, indicando que é a hipotenusa, para você não se perder. É estranho olhar para o chat e falar assim, nossa, né? Ali marcando pessoas 9, eu falo assim, nossa, só 9, né? No caso 8, porque conta comigo ali, mas se parar para pensar, a sala de vocês também acho que tem 15, né? 13 pessoas. Uhum. Então, tá aí, ó, se for ver, a maioria, né? Considerando que alguns nunca nem entraram, então tá a maioria. Verdade. Vocês têm uma ideia, eu não tô nem de calça, tô de bermuda aqui, porque senão ficar em cima do ralado ia doer. Uma vez os meninos contaram uma história pra gente, que ele estava, acho que na casa do Rafael, e daí o Leonardo foi pular, sei lá o que ele foi fazer, Nossa, e o chão tava de cimento. Ai, gente, meu Ele Deus. se ralou todo. Nossa. Ai.
Vocês não estão falando nada que vocês estão fazendo ou vocês não estão fazendo, estão esperando? Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Também. Eu tô fazendo. Eu não entendi direito como faz. A minha primeira deu com vírgula. De vocês também deu? Não. Não. Ai, que legal. Vocês não estão colocando, se está dando com vírgula, não quer dizer que dá com vírgula errado, mas nesse caso aqui nenhum. Porque se tratando dessa situação aqui, ó, pensa comigo, pessoal. Os primeiros exercícios, a apostila provavelmente traria para vocês situações que não teria vírgula, até vocês pegarem mais confiança, né? Então, certamente vão dar raízes exatas, daí não vai dar com vírgula. Ô, professor, nasceu, eu tô meio enrolada, porque, sei lá, olhando o número que deu ali, antes de fazer a conta, tipo, parece que dá certo, mas daí eu coloquei na calculadora e deu errado. Tá, mas fala para mim que número que tá dando ali. Eu fiz a conta e deu A ao quadrado igual 500. E o que tem? Não tá dando Aí certo. você fala assim, mas o 500 não tem uma raiz exata, né? É. Perfeito, mas esse daí não tá errado, Carla. E aí, agora que vem o detalhe. Nós aprendemos um conteúdo há algum tempo atrás que não foi à toa. Se você tem o 500 e ele não tem uma raiz exata, olha o que você pode fazer com o 500. Ah, nossa, esqueci disso, agora eu lembrei. E continua. Aham. Oi. É o Miguel. E aí, Miguel, beleza? Sim, Tudo certo, cara? Tá estudando também? sim. Vamos aprender uns triângulos aqui? Toda vez que eu tenho aula, ele pede pra falar com o senhor. Dá tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau, Miguel. Valeu. Ô, professor, Opa. como que eu vou fazer a D? Como que você vai fazer a D? Perfeito. Só um instante, deixa eu desenhar ela aqui. Uhum. Ó, presta atenção, quer ver? Só um instante. Quem que é a hipotenusa aqui? Fala para mim, Isadora. 24. 24, perfeito. Então vai ficar 24 ao quadrado Uhum. igual a W ao quadrado Uhum. mais 8 raiz de 5? 8 raiz de 5 ao quadrado. Então nós vamos ter 8 raiz de 5 ao quadrado. Como que eu resolvo isso daqui mesmo? Isso daqui quer dizer que é 8 raiz de 5 vezes 8 raiz de 5. Número multiplica número, raiz multiplica raiz. 8 vezes 8, 64. Vezes, raiz de 5 vezes raiz de 5 é o raiz de 25. Aí lembra que nós já fazíamos direto? Ao invés de fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, que vai dar raiz de 25, a gente já sabe que a raiz de 25 é o próprio 5. 5. Então tá bom. Obrigada. A 2 não precisa fazer, tá?
A hora que puder corrigir esse 1, vocês falam que daí eu faço a correção. Tá acabando já. Nenhuma vai dar com vírgula? Acabei. Dessa número 1, não. Porque geralmente nesses exercícios, por exemplo, esse daqui que vocês já viram que vai dar a raiz de 500, né? Nós não temos a raiz de 500, então você não utiliza ela com vírgula. Você coloca ela naquela forma fatorada. O meu não deu raiz de 500. Vamos lá, então. Vamos lá. Pode? Por mim, pode. Pode. Acho que sim. Vamos lá, então. Eu vou começar fazendo assim, ó. Eu já vou começar colocando... não vou escrever o teorema de Pitágoras toda hora. Eu vou começar já colocando os valores que nós temos ali, certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, 400. Mais 15 ao quadrado dá 200 e... Pessoal? 25. 225. É. 225. Então, x ao quadrado é igual a 625. Professor, o que eu vou fazer agora? Aqui você teria que fazer a fatoração. Se você, fato que vocês têm a calculadora, vocês vão utilizar. Mas se vocês não tiverem, vamos relembrar então a fatoração. 625 vai fatorar por, deixa eu ver, vai começar por 5. Vai dar... 225, eu acho. Não é? 125? Eu acho que dá 125, hein? É, alguma coisa com 25. 125 por 5 de novo. Dá 25 por 5, 5 por 5, 1. Juntou de 2 em 2, que é a raiz quadrada. 5 vezes 5, 25. Então, aqui, x é igual a 25. Então, quanto vale a hipotenusa ali? 25. Professor, Oi. é aquela hora que o senhor falou que tinha que fatorar para deixar a raiz lá, sabe? Quando sobra duas, tipo, ali sobrou 2. E se sobrasse um 2 e um 3, era para fazer vezes? Sim, mas aí é aquela ideia, ó. Por exemplo, veio assim, ó, 2, o 2, o 3 e o 5. Esses dois você conseguiu juntar? Ótimo, ele vai ficar assim. Esses daqui você não juntou, você multiplica esse, então fica 2. E o que não conseguiu juntar, você multiplica e fica dentro da raiz. 3 vezes 5, 15. Obrigada. Vamos lá. Essa daqui agora. Essa daqui, nós vamos ter que encontrar quem? Ah, o Y ali, não é a hipotenusa. É um cateto. Isso, o Y, que não é hipotenusa, se ele não é hipotenusa, logo ele é um cateto. Então, vamos lá. Nós vamos fazer, então... Vai começar com quem ao quadrado? 25. A hipotenusa. É a hipotenusa. 25 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais y ao quadrado.
25 ao quadrado dá 625. 625 igual 24 ao quadrado. 576. 576 mais y ao quadrado. Esse 576 vem para cá, então 625 menos 576 igual a y ao quadrado. Quanto que dá? 49. 49. Aí você já consegue matar o exercício já de cara, né? Uhum. E a raiz de 49 nesse caso aqui. Então, y é igual a 7. Certo? Aham. Tranquilo? Ótimo. Fazer a letra C aqui, ó, nesse pedaço aqui. Vamos lá. Quem que eu procuro na letra C? A hipotenusa. A hipotenusa, muito bem. Eu sei que é o Z aqui no caso, mas eu quero vocês respondendo assim, hipotenusa ou cateto, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter que Z ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual aos catetos ao quadrado. 20 mais 10. Z ao quadrado é igual 20 ao quadrado, 400. Mais 10 ao quadrado, 100. Z ao quadrado é igual a 500. Ah, e a raiz de 500, professor? Professor, Oi. e quando a hipotenusa for um dos catetos? Não é isso que eu quis dizer. Não, e quando, por exemplo, o número que a gente tem que achar for um dos catetos? Tipo assim, supomos que a hipotenusa não fosse o Z, não fosse Z, fosse 10, por exemplo. E esse 20 aqui fosse um Z. A gente já fez ali. Aqui. Fez? Essa é uma delas, ó. Eu tenho a hipotenusa aqui. Ah, tá, é que eu tava fazendo a de cima quando tava fazendo essa. Eu tenho a hipotenusa, tive que encontrar um dos catetos. Mas segue a mesma ideia, tá? Então, aqui nós vamos ter que fatorar o 500. Então, vamos lá. Fatorar aqui no cantinho. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Carla, aqui vai acontecer aquela situação, ó. Consigo juntar esses. Consigo juntar esses e vai sobrar esse. Os que eu junto, assim como os que sobra, né? Quem sobra, eu multiplico com quem sobra. Quem eu junto, eu multiplico com quem eu junto. Então, vai ficar 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 é o quê? 10. E sobrou quem? 5. O 5 que fica dentro da raiz. Então, nós vamos ter que Z é igual a 10 raiz de 5. Certo? Certo. Beleza. Chegaram pelo menos até essa parte do raiz de 500? Sim, eu consegui. Tá. Aí aqui é uma coisa que a gente já viu, mas não estávamos trabalhando, né? Claro que a ideia é que vocês deveriam lembrar, mas se não lembrou, depois de fazer novamente agora tem que saber. E essa última agora, vamos lá. Nós vamos ter quem ao quadrado? 24. 24 ao quadrado, que é igual a... W ao quadrado. Pode ser. Ou é, não é Y. Ou 8w ao quadrado mais 8 raiz de 5. E, pessoal, aqui, por favor, tá? O 8 raiz de 5, vocês têm que fazer isso, ó. Colocar parênteses, senão você está falando que só está a raiz ao quadrado. Tá? Então, nós vamos ter que 24 ao quadrado é igual... Opa, quanto é 24 ao quadrado? Já 576. 576 é igual a w ao quadrado mais. Aí foi aquilo que eu falei para vocês naquela hora, ó. Vou fazer de novo. Se você tem 8 raiz de 5, isso está ao quadrado, você tem 8 raiz de 5 vezes 8 raiz de 5. Tá?
É aquela ideia. O número multiplica o número, a letra multiplica a letra. É como se você tivesse 2x vezes 2x. Você não fica com 4x ao quadrado? Por quê? O número multiplicou o número e a letra multiplicou a letra. Tá? Então, 8 vezes 8 dá 64. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Raiz de 25 é quem? 5. E quanto é 64 vezes 5? 320. 320. Beleza. Então, eu sei que aqui eu tenho 320. Agora eu faço o que com esse 320? Faço para o outro lado. Diminui. 576 menos 320 igual a W ao quadrado. Quanto dá aqui? 256. 256 é igual a W ao quadrado. Nós vamos ter que W é igual a 16. 16. Difícil? Não, né? Não, eu gostei. Não é difícil. E assim, pessoal, de verdade, quando eu falo que o conteúdo não é difícil, não é difícil, tá? Esse conteúdo é bem tranquilo, é essa a ideia aí, tá? Agora vamos lá. Exercício número 3. Posso apagar? Pode. Eu só não apagar a última ali ainda não. Se alguém já tiver uma ideia de como ir fazendo, fica à vontade, enquanto eu desenho aqui. Eu já fiz. Posso falar, professor? Pode. Eu fiz do mesmo jeito que as outras, só que esse já tinha a hipotenusa, daí eu nomeei o cateto que como X. Mas tem que calcular a área também. Eu não sei, mas eu pensei que agora, em vez de, tipo assim, a área é igual 17 vezes 8 vezes X. Não sei se daria Mas certo. a área do triângulo não é tipo lado vezes lado dividido por 2? Só que daí quais lados? Pois é, né? Não Tinha sei. esquecido dessa parte. Verdade, quais lados que usa? Não é dividido por 2 no final? Então. Eu Mas acho quais lados que a gente vai usar? É isso que eu não sei. Pode ser qualquer um, professor? Não, de forma alguma. Triângulo é base vezes altura. Ô, gente, mas a gente não tem que conseguir aquele outro lado, porque assim só tem de 2 lados. Sei lá. Ô, professor, mas daí Mas vai ter eu que acho que virar a esses figura, dois não vai? lados que tem talvez sejam a base e a altura. Não, eu acho que não. Eu Porque acho que não. Mas a altura é a que tá no meio, gente. Vou botar o terceiro Como como assim? X. Ai, meu Deus, Gente, eu acho que não, sabe por quê? Porque, ó, faz muito mais sentido se a gente virar a figura e deixar o ângulo de 90 graus retinho e achar o X, que daí dá mais certo. Ah, tá. Eu acho que a altura é essa que tá faltando. Porque quando virar ela, não sei, ela vai ficar Mas é reta. base. Eu coloquei como base. Mas vai continuar precisando da altura pra fazer. Não, mas a altura daí eu coloquei o 8. Legal, base Pra legal. mim, o 8 é a base. Ah, não sei. A discussão de vocês está muito bacana, tá?
Mas entenda uma coisa aqui. Vocês estão no caminho correto, tá? Tô deixando porque vocês estão... vocês começaram falando tudo errado, mas daí um falava uma coisa, o outro falava... Peraí. E aí vocês começaram... Tinha que ir para cá. Vocês estavam assim, ó. Daí alguém foi falando alguma coisa e foi fazendo assim. E agora vocês já estão no caminho correto. Mas deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. A Mariana falou... A Isadora falou assim... mas a altura é o do meio ali, né? Por quê? O que eu falei para vocês ano passado, quando aprendemos a área do triângulo, é que a altura é sempre aqui, não era? Era. Não pode ser isso daqui. A altura é isso daqui, não é? Esse segmento aqui, né? Uhum. Só que dá uma olhada nessa situação. Não é um segmento que forma um ângulo do quê? 90 De 90. 90 graus. Então, olha só. Eu tenho um triângulo e a minha altura é o próprio lado dele agora. Mas isso vai acontecer quando? Quando for um triângulo retângulo. Quando for um triângulo retângulo. A sua altura, tá? É aquele segmento que forma um ângulo de 90 graus com outro segmento. E aí, para calcular a área dele, tá? A área achar o X. Base vezes altura dividido por 2. Professor, mas quem é a base e quem é a altura? Espera aí. A base, ou melhor, a altura não é o que forma o ângulo de 90 graus? Então, eu posso chamar a altura de 8 e esse outro aqui vai ser minha base. Que daí foi o que alguém falou assim, mas se você pegar ele assim e virar e deixar o ângulo reto, né? Você falou algo desse tipo assim, mas eu entendi o que você quer dizer, é deixar esse triângulo virado assim mesmo. Então, aí não vai fazer diferença do valor da sua base ser 8 ou a altura ser 8, porque você vai ter que multiplicar um pelo outro, né? E aí não vai fazer diferença. E mas de qualquer jeito vai ter que achar o outro. Tem que ser esses dois. Você não pode utilizar esse, tá? Então, nós vamos ter que determinar esse cara aqui, para mim poder colocar ali como base vezes altura. Eu ia fazer isso. Ô, professor. Oi? Só que tem a parte de virar. A letra B não é um triângulo. Não. Mas tem um triângulo ali no meio. Mas pode ser. Muito bem, Mariana. Pode ser um triângulo. É a única coisa que eu vou fazer, eu quero que vocês pensem nesse exercício aqui, hein? Eu já sei. Que legal. Eu vi isso! Legal, vou ter que fazer 2. Então, vai lá. Resolvam a A aí. Eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui a fórmula para nós encontrarmos a área. Beleza. A área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. E a do trapézio, quem lembra, hein? Nossa. Não tem? É a base vezes a outra base. É só isso, eu acho. O Google lembra. Tá confundindo com o losango. Com losango. Losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. O trapézio, Meu Deus, eu não lembro disso. a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Não, isso é difícil de guardar. Mas essas fórmulas aí em provas externas, vocês não ganham elas, tá? Que são chamados os quadriláteros aí. No caso, são os notáveis aí é fácil, então eles consideram como fácil. Que show de bola. Ô, professor, Que chato, que sem graça. a B dá com vírgula? Não. Não. Então eu tô fazendo alguma coisa errada. Professor, Uhum. você pode dar uma explicadinha básica de novo, por favor? Que meu pai me ligou para ir lá pegar uns negócios para ele. Uhum. Vamos lá. De qual? Aqui ou aqui?
Explicação geral do que é pra fazer. Tá. Você saiu em que momento? Que eu lembro que você tinha falado assim, mas a altura tem que fazer um segmento aqui, assim, e tal. Isso, nesse momento aí ele me ligou. Tá, então vamos lá. Você falou isso porque você deve lembrar que no ano passado eu falei para vocês o seguinte, quando você tem um triângulo, a altura é isso daqui, ó, não é? Uhum. Não pode ser um dos lados. Nunca vai ser o quê? Esse segmento aqui no meio. Mas, dá uma olhada se eu fizer isso daqui, ó. Eu tenho um triângulo onde a minha altura é o meu lado. E isso daqui vai acontecer quando o triângulo for o quê? Triângulo retângulo. Quando for um triângulo retângulo. Então, eu tenho agora um triângulo retângulo aqui. Então, peraí. Se essa é minha altura, nesse caso aqui, essa daqui vai ser minha base. Então, a altura e a base são os dois segmentos de retas que formam um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho esse 8 aqui, se eu chamar ele de altura, qual vai ser a minha base? O X? O X, muito bem, porque é os dois segmentos que se encontram. Ah, professor, mas quem é a altura e quem é a base? Aí eu vou te falar o seguinte, a fórmula para você calcular a área do triângulo é base vezes altura. Então, se você chamar a base de 8 e o outro aqui de x, que no caso você vai ter que descobrir daí, e a gente consegue descobrir por quê? Porque é um triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa e tenho um cateto. Então, eu vou descobrir. E aí, se você chamar a base de 8 ou a altura de 8, não vai fazer diferença. Por quê? Porque você vai ter que multiplicar um pelo outro. E aí não vai, né? A ordem do fator não altera o produto. Tá. E nessa outra, então, a questão aqui em si é calcular a área. Mas para a gente calcular a área, precisamos determinar isso daqui primeiro através do Teorema de Pitágoras. E aqui, nessa daqui, é a mesma ideia. Precisamos calcular a área. A fórmula para calcular a área do trapézio é essa. Eu falei o seguinte para o pessoal. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu quero que vocês pensem agora vou traçar esse segmento de reta aqui, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa é a altura do meu trapézio. E aí eu consigo determinar ela também. Tá. Obrigada. Ô, professor. Oi? Ô, gente, a primeira deu com O vírgula. meu tá dando errado. Tá. Vocês determinaram o valor de x na primeira ali? Na primeira, na A? É. Sim. Uhum. E deu uma raiz exata. Sim. Sim. 15. Aham. Ué, agora você vai multiplicar e dividir por 2. O que vocês Não, estão mas a A eu consegui, a B que não. Ah, eu não fiz a B ainda. Falaram que não dá com vírgula. Não, com vírgula não. Peraí, gente. Eu acho que eu não coloquei. Eu acho que eu não fiz o valor de X. Em qual? Como é que faz o negócio pra achar o valor de X? Faz como se É fosse... o que a gente tava fazendo até Pitágoras, agora. Aquele do A ao quadrado. Ah, tá. Mas dá um número com vírgula? Não. Não. Dá 15. Na B, Cuidado dá pra não quanto? confundir. Às vezes você coloca a hipotenusa no lugar errado. E aí vai... A gente já tem a hipotenusa, é 17. Sim, eu fiz certo. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? É. Faz as contas numa calculadora agora. Nossa, começou. Não. Página 103. Ô, professor, quando a gente passa pro outro lado, nesse caso aqui, a gente troca os sinais também? Sim, se você mudar de Ah, então lado. é isso que eu fiz. É pra fazer o 4 agora?
O 4? Pode fazer. Ah, bom. Ô, professor, Oi. vai dar com igual aquela outra lá que não tem raiz exata, daí faz com raiz? A B? Não. Vai dar bonitinha. Ah, Ô, Carla, eu tenho, assim, quase certeza do que é que você tá errando aí. Tenho quase certeza disso. o quê? Na hora que você tá... você tá fazendo teorema de Pitágoras, certo ou não? Certo. Tá, para descobrir o que ali? Pra descobrir o X. Tá, mas o que você tá chamando de X ali? A altura. Antes eu achava que a altura era o negócio do quadradinho. Só que daí não deu certo. Mas a altura desse trapézio é isso daqui mesmo, ó. Logo, é isso daqui, que é o mesmo. Então, mas olha o que eu tinha feito antes. Pra mim, que na minha cabeça, aquilo ali era um quadrado. Daí eu coloquei como 5, mas o 5 não deu certo. Pera aí que eu tô fazendo agora com o 5. Eu tô acabando também, peraí. Deu com vírgula. Tá, vamos esperar o pessoal terminar aí para ver o que vai dar. Ô, professor, Oi. diagonal, tipo assim, tem um quadrado e forma dois triângulos nele, né? Tipo isso, quando corta. É. Sim. Diagonal é ligar um vértice ao outro. Obrigada. Porque se ali fosse 5, professor, nem precisava fazer o Pitágoras, né? Só que daí deu, acho que foi 80 e pouco, vírgula 5. Entendi. Mas calma, o resultado final que não dá com vírgula? Nossa, professor! agora eu vi. Meu Deus, era isso, gente. Conta aí, Mariana, joga na roda. Eu tava olhando assim, porque o ângulo de 90 graus, né, se você fizer a linha, fica ali embaixo naquele 17. Então, a hipotenusa é o 13. Só que eu tava colocando o 17 como um cateter. Eu tava, gente, mas o 17 é maior que o 13. Tava dando certo. Aí eu virando, assim, Mas eu coloquei o 13 também, não deu certo. 17 menos... Tirar o pedacinho ali que é do quadrado. Não sei. 17 é tudo, né? Caramba. Nossa. Ô, Carla, Oi. você tava falando tudo correto. E eu tava aqui pensando, falei, o que será que ela tá errando? Porque você falou assim, aqui é um quadrado, né? Você falou assim, aqui vai ser um quadrado, então aqui vai ser 5, né? Mas daí depois, o que você tava fazendo? Que eu falei, a charada do exercício é essa, o que vocês acabaram de comentar, e o que vocês acabaram de falar. Perceber que isso daqui vale 5, porque você fecha um quadrado aqui, mas o que você estava fazendo depois que não dava certo? Não, é porque eu não tirei o 5 do 17. Ah, tá. Ô, professor, mas aí o X vai ficar 0? Não, vai ficar Por quê? 5. Não tem X. O negócio vai dar. Tá. É que o X, entre aspas, já tem valor. Mesmo. O X aqui, que é a altura, né? Que nós queremos descobrir, vocês já perceberam o quanto ele vale. Ô, professor, ó, Oi. o de cima eu consegui fazer, deu 15. Mas tinha dado um número negativo dentro da raiz. E aí eu fui lá e deixei ele como positivo. E aí eu fiz a 15. Tá. Tá certo? Não tá certo. Não tá certo. De fato, a resposta tem que ser 15 mesmo, tá? Só que você, nessa situação de passa para cá ou passa para lá, você deve ter cometido algum erro aí, por isso que deu uma raiz de um número negativo que não existe. Nós já vimos que não existe. Por isso que eu passei no positivo. Mas é que você deve ter errado algum sinal aí desse passa para cá e passa para lá.
tá? Ô, Tá. professor. Ô, professor, e na outra, eu consegui fazer ela, mas aí o quadradinho a gente vai somar junto com a outra ou só vai deixar como se fosse separado? Tem que fazer eu acho que a área das duas e depois somar, não é? Porque tá querendo a figura inteira. Você pode, muito bem, você pode calcular a área do quadrado e a área do triângulo e somar, ou você pode calcular direto a área do trapézio. Mas, Eu professor, tentei. eu não. Ó, os B ali, ó. B mais B. É a base, né? Só que daí eu faço 2 vezes a mesma base ou tenho 2 bases? Que eu não tô. Base menor e base maior. Aqui, 17 e 5. Grande Ah, entendi. e você tem uma base pequena. Entendi. Obrigada. Aí no final vai dar com vírgula. Eu acho que não dá Peraí, só se eu fiz errado, calma aí. Dá 55. Ai, nossa, que jumenta, tá? Achei meu erro. Nossa senhora, não sei. Consegui. Ih, deu errado. O meu eu consegui. O meu deu errado. Quanto que vai dar a área do triângulo? Trapézio? Não, Eu só não do tô fazendo triângulo. assim. Eu não tô fazendo Ah, assim. então eu vou fazer do outro jeito. Ô, professor, Oi? mas a altura, ó, tipo, é pra fazer a altura ali que você colocou como H, ou também dá pra fazer a altura 17, porque também é 90, né? Tá, mas aí, Carla, aí é o seguinte, você está indo por qual caminho? Você está calculando a área desse e desse vai somar ou você está fazendo isso? Ou segunda opção. Está fazendo a área do trapézio mesmo, né? É, aham. Então, você tem que lembrar que o trapézio, as bases são paralelas. Então, quais são os segmentos paralelos aqui? Esse e esse. Então, essa é a base maior, essa é a base menor. E a altura daí é o segmento que forma 90 graus entre as bases. Aham, obrigado, professor. No fim das contas, não adiantou nada a gente descobrir que 17 não é 17, porque é só o mesmo Exatamente. negócio, né? É. Consegui. Porque era só fazer a base, era só você pensar que o quadrado tem os 4 lados iguais e descobrir a altura ali e tá tudo certo. Uhum. Perfeito. Ai, ai. Ai, ai. Eu tinha feito isso, só que eu só tinha feito a do triângulo, por isso que tava dando errado. A inteligência aqui não viu que era um polígono. Não estão esquecendo da unidade, não, né? Não. 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 Vamos lá, então. Como vocês mesmos já interpretaram aqui, quando você tem esses dois ângulos aqui sendo 90 graus, tá?
e um trapézio dessa forma, que é chamado um trapézio retângulo, tá? E nós sairmos desse vértice aqui e traçar um ângulo de 90 graus aqui, logo aqui vai medir 5, aqui vai medir 5, e aqui, ó, vai medir 5 centímetros, porque nós vamos ficar com 4 ângulos de 90 graus, e 4 ângulos de 90 graus, nesse caso aqui, vai ser o nosso quadrado, tá? Se aqui mede 5 e tudo é 17, quanto vai medir esse pedaço aqui? 12. Hã? 12. Ô, professor, Oi. então, todas as contas que eu fiz, aí deu negativo. Mas deu o mesmo número, só que deu Tá, então, Isabela, tá. Mas então você vai fazer o seguinte, você tem que começar a corrigir isso, não pode ficar desse jeito. Você tem que olhar e ver o que você está fazendo, onde você está errando esse sinal, tá? E tem que mudar isso aí, não pode ficar assim. Não pode. Ela deve estar passando pro lado errado. Não, eu até imagino que seja. A hora que passa para cá, que fica assim, depois ela traz esse para cá como negativo, imagino eu. E esse daqui vem para cá e daí você não coloca o sinal. Mas seria aquela ideia de você trazer esse negativo. Como aqui é negativo, vai multiplicar por -1, troca o sinal de tudo. Só que como eu estou invertendo, só estou fazendo isso daqui, ó. Ó. Aí eu não preciso mudar o sinal de nada. eu inverti diferente de você. Eu não Mas, sei como inverti, mas não pode continuar desse jeito. Corrigir isso aí. Vamos lá. Então, nós já encontramos o nosso triângulo retângulo aqui. Sabemos que a hipotenusa é 13 e os catetos aqui é 5 e 12. Beleza. Agora eu preciso encontrar, de fato, a área disso daqui. Quem fez, calculando a área do quadrado, não vou nem fazer a conta, né? Quadrado é lado vezes lado. Vai dar quanto? 25. 25 centímetros quadrados. E a área do triângulo aqui deu 12 vezes 5 e vai dar 60. Dividido por 2. 60 dividido por 2 vai dar 30 centímetros quadrados. Então, a área total, ó, a área total é igual à área do quadrado mais a área do triângulo. Então, a área total é igual a 25 mais 30, que vai dar 55 centímetros quadrados. Ah, professor, não fiz assim, não. Eu fiz calculando a do trapézio. Vamos lá. A área do trapézio é igual base maior, 17, mais base menor, 5, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. A área do trapézio é igual 17 com 5, 22. 22 vezes 5? Não sei, eu só fiz direto. Ah, tá. 110. 10. 110 sobre 2, então a área do trapézio aqui é igual a 55 centímetros quadrados. Professor, Oi. como é que faz para descobrir a diagonal de um quadrado? Vou falar agora. Eu tenho uma certa impressão que um certo alguém já fez esse exercício. Loura. Eu acho que é a mesma medida do lado. Não, Ó, outro dia o professor falou que que não bom. é. Não, é maior, tem que ser Que maior. bom, isso. Que bom que vocês falaram isso. Nunca vai ser a mesma medida, tá? A diagonal ela é sempre maior do que o lado. Aham, sim, mas parece. Porque daí forma meio que duas hipotenusas. Uma só, na verdade, para 2 quadrados, se você for. Ah! 2 triângulos. Tem... Ai, meu Deus. Tá vendo? Se cortar no meio, vira 2 triângulos. Então. Sim, Ótimo. verdade. Pensa comigo. Ah, nossa. Ó, pensa comigo. Nós temos o quadrado e vocês Chama- nunca ouviram falar
Nunca ouviram falar de Teorema de Pitágoras e etc. Nunca ouviram falar. Só que se você pegar e traçar uma diagonal aqui nesse quadrado, ó. Se você traçar uma diagonal nesse quadrado, lembre-se que o quadrado ele tem os ângulos de 90 graus. Saúde. Ele tem os ângulos de 90 graus. Logo, quando você traça uma diagonal, você fica com dois triângulos o quê? Retângulo. Dois triângulos retângulos. E lembrando ali no caso da letra A, por exemplo, a letra A está dizendo que aqui mede 4 centímetros, aqui Ali também também. mede 4 centímetros. Ai, verdade, meu Deus. E aí você tem, ó, você tem a hipotenusa, que nesse caso é a diagonal. Aham. Nossa, mesmo. Por acaso a diagonal vai ser 6 desse 1? Ai, Laura, você é muito... Não. Não. Pode chamar a diagonal de X? Pode, claro. Outra, mas geralmente utiliza D, mas não tem problema, Isadora, sem problema nenhum chamar de X, tá? Ô, Isadora, quando se trata de uma... Isadora Cardoso, quando se trata de uma diagonal, tá? Quando se trata de diagonal, as respostas, elas vão estar sempre em raiz. É um número multiplicado na raiz. Como assim? Ah, tá. Então vai dar certo. Como que é o negócio? Ó, pensa comigo aqui, nós estamos vendo essa questão de triângulo retângulo e os catetos, nós temos sempre um cateto maior do que o outro e a hipotenusa, o valor é maior do que os dois, né? Tá. Nesse caso, nós estamos tendo os dois catetos de mesma medida. Então, a hipotenusa, que no caso é a diagonal, ela vai ser um número vezes raiz de 2. Ah, é isso mesmo. Por que vezes raiz de 2? Vou mostrar. Ah, tá. Ô, professora, eu tenho certeza que eu deu errado, que deu muito grande. Tipo, não muito grande, mas muito grande. Deu com vírgula. O meu deu certo, eu acho. O meu deu 32, mas 32 não é nada. Isso. Então, gente, 32, mas daí se vocês fatorarem, vai ficar 4 raiz de 2. Raiz de 32 tá dando de vocês, né? Isso. Agora, Ah, eu entendi que era pra deixar na raiz. Eu falei, não, mas deixar na raiz de 32 vai ficar muito. Tá tendo rixa de cachorro aí. Dá 6 raiz de 2, né? Hã? Dá quanto? Pera, eu vou fazer a conta. Oxe. É porque eu fiz na calculadora e depois esqueci. A Isadora já perdeu a paciência comigo, né, Isadora? Ah, tudo faz sentido agora. Fazer a B. 3, 2. ó, deixa eu só fazer isso aqui rapidinho, tá? Uhum. De fato, a demonstração, por que a diagonal vai ficar com raiz de 2, tá? Dá uma olhada. Se eu tenho um quadrado de lado L e quero determinar a diagonal desse quadrado, é a mesma ideia. Diagonal ao quadrado, que é isso daqui, que é a hipotenusa, igual L ao quadrado mais L ao quadrado, que são os catetos. Eu vou ter que a diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Esse quadrado aqui passa como raiz do outro lado. Diagonal é igual a raiz de 2 e L ao quadrado. Esse que tem ao quadrado eu consigo cortar com ela sai da raiz, o L. Só que o 2 não, porque o 2 eu não tenho. Isso aqui é aquela ideia aqui, ó. Fica o 2 na raiz e o L na raiz. Aqui eu corto e tiro. Então fica diagonal é igual a L raiz de 2. Esse é o resultado final. Nesse caso aqui, algebricamente da demonstração, sim, mas aqui vocês têm valores. Não, mas eu falo, tipo, o valor que deu ali deu 32. Daí eu fatorei e deu 4 raiz de 2. Isso. Deu o resultado final? Sim. Uhum. Então tá bom. Ô, professor, então sempre que tiver
Para você fazer a hipotenusa e os outros dois for igual, vai dar o valor raiz de 5? De 2. Raiz de 5? De 2? É que eu olhei 5 aqui. Ai, meu Deus. Achei tudo. Pois é, né, menina? Então, pera, como que é o negócio? Eu tava fazendo a 3. Explica de novo, por favor. Vai sempre, toda vez que for um quadrado assim, e tiver os números dos lados iguais, vai dar aquele valor, raiz de 2? Tem que fatorar. Eu tenho. Por Mas exemplo, ó, Isabela, se fosse um número, qual número seria ali na diagonal? Tenho certeza que ia ser 6. não vai dar um número exato. Não dá um número exato, Isadora. Não dá. Raiz de 2 é um número irracional. Raiz de 2 não pensa, Isadora. Então, Nossa, Carla, você meu Deus do céu. Ah, fala sério, minhas piadas são muito boas. Ah, ótimo. Eu podia criar um stand-up. As Carla, minhas eu piadas compraria são... 1 quilo de tomate só pra você. Leva um pouco de sal também, que é mais gostoso. Não pode desperdiçar comida, galera. Eu vou comer. Pega o podre. Tá, beleza. Ela leva o tomate, eu coloco o sal em cima e como. Delícia. Tá bom. Vou lembrar de levar sal. Tem uma... Caralho, esqueci o nome do cara agora. Esqueci mesmo o nome do cara, mas enfim, é que vocês falaram não pode desperdiçar comida, eu lembrei. A população, mais para frente vocês vão entender isso, quando vocês forem estudar a função, mas a população mundial, ela cresce exponencialmente. O que é crescer exponencialmente? Faz assim, ó, o crescimento da população, tá? O crescimento da população é assim. E o dos alimentos, da produção de alimentos, não acompanha isso. É assim, é bem mais leve. Da produção. Então, o que esse cara falou? Esqueci o nome dele agora, é uma teoria lá, e ele fala que vai chegar um momento que não vai ter alimento para todo mundo, né? Porque se a população está crescendo assim e o alimento está indo assim, não vai chegar um momento em que não vai ter como alimentar todo mundo. Jesus. Hoje, no mundo, existem 7 bilhões de pessoas, né? A produção de alimento... Quase 8. A produção de alimento mundial hoje é para 10 bilhões de pessoas, tá? O mundo hoje produz alimento para 10 bilhões de pessoas. E se tem 7 bilhões, tá sobrando, certo? Certo. Só que dessa produção para 10 bilhões de pessoas, é perdido em transporte, em pessoas que, de fato, fazem muita comida e jogam fora, sabe? Perdido no geral. Deixa lá estragando, sabe? É perdido um equivalente aí que daria para alimentar mais ou menos mais uns 2 bilhões de pessoas. Meu Deus. Meu Deus do céu. Então, Situação tá péssima. Meu biso falava que quando vai chegar uma hora que as pessoas vão ter dinheiro para comprar comida, mas não vai ter comida para comprar. Vai ter comida para comprar. Terminaram? Sim. Não, depende qual. Só falta a última. Todas essas. Hã? Ah, eu terminei. Pra mim só falta a última. De novo o plano cartesiano, mas que coisa. Perseguição. Exatamente.
Odiei. Aí o resultado é 98, eu coloquei 92. Ah, E eu que coloquei 102. Quanto que deu? ainda não Calma. acabei. Eu acabei, cara. Nossa, que legal, Isidora. Parabéns. Obrigada. Nossa, mas tudo dá com coisa, vai ter que... Ué, Carla? O que ele falou? Mas tinha que dar Eu exato. não gostei disso, é Oh, fácil. meu Deus do gostei. céu. Professor, deixa eu ver seus dedos. Ah, era uma caneta. Achei que você estava fazendo outra coisa. Não, eu tô rodando a caneta. Eu achei que você estava fazendo um negocinho do dedo. Pedal? Não, um negócio que não faz, não. Pronto, acabei. Isadora, Loura, Oi. depois da aula, vamos fazer chamada de vídeo? Eu tenho que fazer minhas aulas de hoje de ontem, não fiz. Ah, que legal. Eu tava fazendo trabalho literário ontem. Ah, eu já fiz as aulas de hoje. Eu não. Eu virei. Oi, Carla. Mas você vai acabar que horas? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Presta atenção. Eu fiz isso daqui, ó. E falei para vocês o seguinte: toda vez que você tiver um quadrado e pedir para calcular a diagonal dele, ou seja, a diagonal de um quadrado, se você pensar, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo, seja inferior ou superior aqui, tá? Mas ela é uma hipotenusa nesse caso. E resolvendo algebricamente, nós chegamos à conclusão que o valor da diagonal vai ser o quê? Lado raiz de 2. Ou seja, se eu estou falando que é lado raiz de 2, está dando esse valor aqui, ó. Ah, não é valor. Não é valor algebricamente, mas está dando mesmo. Então, quer dizer que na número 4, na letra A diagonal da letra A é 4 raiz de 2. A diagonal da letra B é 5 raiz de 2. A diagonal da letra C é 3 raiz de 2. E a diagonal da letra D, 7 raiz de 2. 7 raiz de Todos 2. deram esse resultado? Sim. Aham. Professor, então peraí, eu preciso calcular o teorema de Pitágoras quando for um quadrado e o exercício pedir para mim calcular a diagonal dele? Não, você não precisa. Você vai pegar o lado, né? E acompanhado da raiz de 2, tá? Mas eu tinha que deixar vocês fazer para vocês perceberem, tá? Nossa, é verdade, né? Mas quando se tratar da medida da diagonal de um quadrado, é o lado dele raiz de 2. Sempre, tá? Isso é sempre. Até quando for com vírgula? Até quando for com vírgula. Se você tiver um quadrado de lado 5,3, vai ser 5,3 raiz de 2. Que legal. É a medida do lado acompanhado da raiz de 2. Depois vocês escrevam com suas palavras na letra A ali, ó. Simplificando os radicais que correspondem às diagonais. Que regularidade pode ser observada? A regularidade que a gente observa é o quê? Que todas as diagonais vai ser a medida do lado acompanhado da raiz de 2.
Ô, professor, Oi. no primeiro ano do ensino médio vai ter esses conteúdos pra gente rever? Rever? É. Peraí, um pouquinho. Estava desfocado. Aí. Mas você está falando em rever pela questão do que está acontecendo esse ano ou pelo fato de que se rever mesmo esse conteúdo? Segunda opção, se rever esse conteúdo mesmo. Na verdade, vocês vão se deparar com exercícios que será necessário esse conteúdo para vocês resolverem. Não é que vocês vão rever ele. Vocês vão ter assim uma gama de conteúdos muito maior para estudar. Então, esses conteúdos são bases para a resolução dos próximos exercícios, tá? Por exemplo, equação do segundo grau. A gente aprendeu a equação do segundo grau. Mas para que vocês vão utilizar lá na frente? A hora que vocês forem estudar uma PA ou uma PG, tá? Vocês vão cair em equação do segundo grau para poder finalizar ela. É essa a ideia. Tá? A letra B. Escreva uma igualdade que relacione a medida L do quadrado, L do lado de um quadrado, com a medida D da diagonal. É aquilo que estava aqui. D é igual a L raiz de 2. Na letra B aí. Quem fez isso? Ô, professor. O exercício 7, pessoal, vamos fazer ele primeiro. Ah, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele está pedindo assim, ó, número 7. O que é para colocar na letra A? Hã? Na letra A é para colocar o quê? Que vai ser sempre o lado acompanhado da raiz de 2. Pessoal, no exercício 7, tá? Tá pedindo para formular no seu caderno, enunciado e tal. Não é necessário, tá? Mas só quero que vocês entendam ali, ó, que é possível determinar a medida do x? Sim. Através do quê? Do 250 e do 150. Porque ali é um triângulo retângulo, tem 90 Muito graus. bem. Isso mesmo, muito bem. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o exercício 5 mesmo. Vai. No plano cartesiano ao lado, marque os pontos. Já fiz. Só marquei os pontos. Onde tá? Aqui, pera. Menos 3. Ah, Carla, começa não, fi. Primeiro é sempre o X, né? Depois o Y. Lembrei daquele hambúrguer. Isso. %10% no celular. O meu tá 9, amor. O meu tá carregando, galera. O pior foi que eu peguei o carregador e não coloquei pra carregar. Ah, entendi. Pessoal, só um instante. Olhem Olhem para a tela que eu estou compartilhando aí. Estão conseguindo ver? Não, ainda Calma aí, tá carregando. Peraí. Sim. Sim. Foi. Ah, sim. Tá. Presta atenção. Vou marcar o ponto A e o B só para dar uma relembrada ali. O ponto A é menos 3 e 3, né? Então, menos 3 e 3 vai estar aqui, ó. Opa, peraí, menos 3 para o X e 3 para o Y. Então, tá aqui. Menos 3 e 3. Ótimo. E o outro ponto é o 3 e 7.
Então, 3 para o x, 7 para o y. A pergunta ali é a seguinte. Agora, sem instrumento de medida, calcular a medida de cada um desses segmentos. Como que nós vamos calcular a medida desse segmento aqui agora? Ó, vou montar, vou formar o segmento aqui. Sem uma régua, sem nada do tipo. Como que nós vamos calcular essa medida? Vamos fazer um quadrado primeiro. Não é mais fácil fazer só o triângulo? É mais fácil fazer só o triângulo, ó. Imagina só, se eu fechar ele aqui, ó, eu tenho um triângulo que aqui? Retângulo. Um triângulo retângulo. Essa medida eu não sei, porque ó como ela passa em meio aos quadrados. Agora, essa daqui eu sei quanto que vai ser, quantas unidades eu vou ter? Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Então, um cateto é 6 e o outro? 4. 4. E aí você consegue, através do Teorema de Pitágoras, calcular essa medida. Beleza. E assim vocês vão fazer com os outros também. Peraí, esse aqui que é o lado... Não, nada. Não. Não, sim, ô professor. Oi. Mas, tipo assim, eu vou multiplicar os lados, isso? Multiplicar os lados. O Teorema de Pitágoras fala o quê? Ah, verdade. Nada, não. Ô, professor, o senhor pode explicar de novo? Que eu não entendi muito bem. Peraí. Tá vendo o GeoGebra aí? Sim. Esses 2 pontos, você marcou? É os 2 pontos que o enunciado dá. É. Beleza. Aí fomos lá e traçamos um segmento de reta ali. Ótimo. Ele está pedindo essa medida. Como que eu vou calcular essa medida sem uma régua? É possível. É possível se eu fizer o quê? Se eu montar um triângulo retângulo aqui, ó. Ó. Quando eu monto esse triângulo retângulo aqui, tá? Mas em qualquer Esse segmento com esse segmento, eu sei essa medida desse cateto, que vai ser 6, e sei a medida desse cateto, que vai ser 4. Aí você consegue descobrir essa hipotenusa. Ah, entendi. Obrigada. Ô, professor, aquele que você falou também vale para 4, 5, 6 ou não? Não. 3, 4, 5 só. Tá. Ô, professor, depois que eu fizer de A até B, eu faço de B até C, C até D. Assim? Como? É que tá falando assim. Sem usar instrumento de medida, calcule a medida de cada um desses segmentos em UC. Mas... Ó, você não tem esse segmento aqui, AB? Sim. E nós não fizemos isso daqui, ó. Não fechamos um triângulo retângulo nele? Fechamos. Aqui não ficou 6? Ficou. No caso, 6 quadrados. E aqui não ficou 4? Ficou. Agora é só você calcular a medida desse daqui, que é a hipotenusa, ó. X ao quadrado igual 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É que eu não tinha visto falando para testar segmento AB, CD e EF. Só fiz o AB.
Professor, 23 é número primo? 23 é primo. Por quê? Então 23. Ah, porque eu tava fatorando aqui, tá dando muito estranho. Quanto que deu essa primeira aqui? O seu Peraí. deu 36 com 16, 12, 50, 52. Tá, vamos fatorar os 52 então. Deu isso? Até aqui deu 52? Deu. Tá. Por 2. 52 por 2 vai dar 26. Por 2 vai dar 13. Por 13 vai dar 1. Vou juntar esses dois, vai sobrar o 13 dentro da raiz. Então, x é igual a 2 raiz de 13. Por que 23? Eu ainda. Não sei. Só se você dividiu errado aqui, ó. É. Então, o primeiro tá feito, pessoal. Os outros dois seguem a mesma ideia, tá? É 3, 4, 5? Qual? O negócio lá, eu sempre esqueço. O CD? É. É, vai ser um 3, 4, 5 lá. Então nem precisa fazer conta, né? Você já percebeu que as outras duas medidas vai dar 3 e 4, então a outra é 5. Pessoal, já são 9h30, tá? Hoje é quarta-feira, lembrando. Nós começamos mais cedo, então, consequentemente, termina mais cedo. Beleza? Beleza, professor. Finalizem Tchau. essa página aí, ó. Tentem fazer o exercício. Finalize o exercício 5 e tentem o 6. 6 Tá. é muito bom. O 7 não? Ou o 7 Ai, também? Maria, Não, você 7 também? Beleza? Não, Beleza. vai perguntando. Tá. Ah, bom. Valeu. Tchau. Tchau. Rapidinho. Tchau. Obrigada. Valeu. Tchau, então, né? Olá, Loura. Loura? Foda-se você aí, então. Ah, é o Lucas, é que eu vi um L. Ah, oi, Lu. Oi, bom dia. Tudo bom? Eu achei que ela era a Loura, porque eu vi um L e aí eu falei, nossa, é a Loura, ela geralmente fica. Ai, ai. Oi. O que tá fazendo? Nada. Adivinha? O meu irmão perdeu a apostila dele de alguma achou? coisa. Ah, eu e ele perdemos a apostila de inglês dele. Aí adivinha o que eu vou ter que fazer hoje de manhã? Procurar. Um trimestre inteiro de apostila de. Ai, meu Deus, meu celular vai cair. Um trimestre. Ah, meu Acabou a caderno aula de já. português tá aqui, porra. Vou te acabar. Mas por que meu caderno de português tá aqui? Meu Deus, eu achei meu caderno de português. Eu tinha perdido ele também. Tá, mas voltando. Eu vou ter que fazer o trimestre inteiro de inglês com ele. Que saco! Ai. E adivinha o que eu tenho que fazer à tarde? Lucas, você não entende manter uma conversa e você não dá valor na É porque eu tô marcando um negócio aqui importante. Ok, acredito. Meu Deus, o que é isso? Ai, nossa. Se fudeu, abri o caderno.
sei colar essas merdas aqui no caderno. Vamos lá. Vamos ver. Esse aqui eu já fiz. Ah, não, esse aqui eu tenho que colar no outro caderno. Tá. Esse aqui é no caderno de história. Mano, por que tem tanta folha pra colar nos cadernos? Ah, mano. Eu nem ligo pro caderno. Aí eu coloco, porque os professores estão dando nota por causa do caderno. Mas, tipo assim, se tiver alguma coisa, tipo assim, exercício pra fazer no caderno, eu não faço, não. Mas quando eles imprimem, tipo assim, eles fazem lá na live, bota pra imprimir, eu imprimo tudo e colo na apostila. Porque daí fica como se eu tivesse feito, sabe? E eles dão nota. Aí eu, tipo assim, interessante. Deixa eu ver, tem esse aqui que eles imprimiram. Tem muita coisa pra colar. Que saco, eu não quero. Ah, mano, eu não fiz nada no caderno, nem vou fazer. Sério, mas esse ano perdeu já. É, realmente. Esse ano o povo já vai passar direto. Eu só tô fazendo as Não, coisas. tipo, tem como tirar nota. Só que, nossa. Só que você não tá entendendo. Dá muito trabalho. É. É tipo assim, se você prestar atenção, tá todo mundo falando, não, esse ano ninguém tá aprendendo nada, não sei o quê, mas ninguém tá se esforçando, vamos ser sinceros. Aí a Carla quer fazer homenagem pros professores que estão se esforçando pela gente. Ó, sabe uma coisa? Nenhum dos alunos tá se esforçando. Ninguém tá se esforçando. Não, tem os que estão aprendendo. Os que estão aprendendo. Esse negócio tá gravando. Oh. Não, mano, não tem mais ninguém aqui. Tá, mas se ele postar. Não, mas a hora que ele sair, para de gravar, não para. Ok, eu não quero me meter nisso. Ô, Lucas! Tchau pra você. Tchau! Ah, ninguém vai assistir até o final mesmo. Realmente. Aí eles falam, nossa, porque eu tô retardada aqui, vamos ver a conversa deles. Não, vai ser a parte mais legal da aula. De qualquer jeito. Tá, tchau então. É tipo assim, Tchau então. Ah, tchau. Oh, mas você tem Minecraft no celular? Eu tenho no celular e no PC. Sabe o que eu descobri? O quê? Acabei de perceber. Quê? Acabei de perceber um negócio. Sabia que dá pra eu jogar no PS e você jogar no celular junto? No PS? No PS4. Eu no PS4, você no celular, dá pra jogar junto. Eu sabia disso, por quê? Eu também. Só que daí eu percebi assim, calma, a Isabela tem no celular. Você tem no PS? Tem. Olha, a gente podia simplesmente jogar pelo PC. Mas, se você Mas o servidor dá muito lag. Eu tentei jogar com os meninos esses dias. A gente ficou meia hora travado e jogou por 15 minutos, porque o Arthur chamou a gente pra jogar outra coisa. A gente ficou 30 minutos tirando o lag daquele servidor. Pelo menos jogou. Pra gente pegar 30 madeira e o Arthur ligar. Ai, que ódio. Nunca mais jogamos no servidor. Tu quer jogar, então? Vai, bora. Tipo, agora? Eu não quero fazer as coisas que tenho pra fazer. Eu preciso descansar um pouco já. Eu também vou descansar um pouco. Pra entender o conteúdo dessa aula. Eu nem vou me esforçar pra entender. O Lucas, a aula tá sendo gravada. Fala que tá... Verdade. Fala que tá se esforçando, Lucas. Seja um bom exemplo. Ah, é, né? Falou pra você.